Muito boa noite a todos que estão aqui com a gente nessa noite. Meu nome é Robson Amaral, eu sou membro então do Projeto de Divulgação Científica e do Conhecimento e também membro da União para a Vacina, UP Vacina. Estou aqui para dar boas-vindas a todos vocês, então, nessa nossa roda de conversas do Vacina Talks. E quem está aqui comigo hoje, ajudando nos bastidores, é a Natália Pereira, também membro da UP Vacina. Para você que ainda não conhece, então, nossa Vacina Talks, a ideia é ser uma série de lives para tratar não só com palestrantes, contando apenas com especialistas sobre vacina, mas sim trazer alguns convidados de diferentes áreas de atuação para bater um papo a respeito das principais dúvidas que a sociedade tem a respeito das vacinas. Principalmente a vacina da Covid-19, é o que nós temos focado os temas das últimas lives nossa, mas hoje a gente vai trazer um tema especial para vocês. O Vacina Talks ele foi idealizado, então, pelo projeto UP Vacina e pelo Ilha do Conhecimento. E está contando hoje também com uma parceria com o canal USP. Então, inclusive, essa live de hoje, ela também vai ficar disponível no canal do YouTube no YouTube do canal da USP. Então, se você não conhece o canal, pode acessar o canal da USP e também aproveite para se inscrever no canal deles e seguir lá e ter sempre os vídeos fresquinhos do canal USP. A União para a Vacina é uma iniciativa organizada pelo Instituto de Estudos Avançados do Polo de Ribeirão Preto da USP, em parceria com o Centro de Terapia Celular, o CTC, e o Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, o CRID. E também os projetos de divulgação científica, como eu já disse, o Ilha do Conhecimento, o Video Academics e o Game Club da FEA. Há muitos outros projetos também que se juntaram nessa iniciativa do UP Vacina, como o Pretty Much Science, Rede de Análise Covid-19, para você entender, blogs da Unicamp, o Observatório Covid-19 e o Hora de Vacinar. O objetivo da UP Vacina é unir, então, projetos de divulgação científica e instituições para combater a desinformação sobre as vacinas. Bom, se inscreva no canal também do UP Vacina e receba as notificações sempre que tiver um vídeo fresquinho para vocês assistirem. O Ilha do Conhecimento, que é o que eu faço parte, ele é um projeto de popularização da ciência totalmente gratuito e colaborativo, onde profissionais de diferentes áreas contribuem com o nosso conteúdo em nosso site e também nas nossas redes sociais. Então, se você não conhece nenhum desses projetos, fica o convite para você seguir as nossas páginas nas redes sociais e também acessar nossos materiais e conteúdos científicos de muita qualidade. Pode apostar nisso. Bom, então, como eu falei, essa é mais uma noite especial que a gente não vai falar sobre vacina da Covid-19, e sim sobre uma outra vacina que é tão importante quanto e que trouxe recentemente grande entusiasmo para a comunidade científica e também profissionais da saúde. Sim, hoje nós vamos falar sobre malária. Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, em 2019, a malária, doença transmitida pela picada das fêmeas do mosquito Anopheles, que afeta pessoas negligenciadas em países de baixa renda, matou cerca de 409 mil pessoas. Desses, cerca de 94% dos casos ocorreram no continente africano, principalmente na África subsaariana, sendo 67% crianças abaixo de 5 anos de idade. Isso significa que uma criança abaixo de 5 anos morre de malária no planeta a cada 2 minutos. O diretor da OMS para a África tem uma entrevista recente, ele disse, há muito nós esperamos por uma vacina eficaz contra a malária. E agora, para a primeira vez, nós temos uma vacina recomendada para o uso generalizado. A recomendação de hoje oferece um vislumbre de esperança para o continente, que carrega a carga mais pesada da doença. Esperamos que muitas crianças africanas sejam protegidas da malária e se tornem adultos saudáveis. O imunizante, desenvolvido após mais de 3 décadas de pesquisa, será fundamental, então, para salvar as vidas dessas crianças contaminadas pela doença. E, para explorar melhor esse assunto, eu tenho o prazer, então, de receber aqui essa noite 3 ilustres convidadas. Eu gostaria de dar as boas-vindas à doutora Kelly Natulsi, que possui graduação em Biomedicina pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, fez doutorado direto pela Universidade de São Paulo, no Departamento de Imunologia, e hoje atua como pesquisadora na plataforma bi-institucional em Medicina Translacional na Fiocruz USP. Boa noite, seja bem-vinda, doutora Kelly. Kelly, eu acho que você está... Doutora Kelly, você está mutada, eu acho. Esqueci. Me desculpe, então, de novo. Boa noite. O prazer é todo meu.
Eu acho que é extremamente importante a gente falar de ciência de uma maneira muito simples, né? A gente que trabalha com ciência, é fundamental que a gente leve informação para quem não trabalha na área. E então eu estou muito feliz de ter sido convidada para participar hoje dessa live. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece muito a presença da doutora aqui. Acho que vai ser um papo muito, muito interessante, muito bacana. Obrigado, viu? Bom, e gostaria então também de convidar aqui, dar as boas-vindas à doutora Laís Teixeira. A Laís, ela é graduada no curso de licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Católica de Santos, graduada no curso de licenciatura em Pedagogia pelo Centro Universitário FACVest, possui mestrado em Saúde Coletiva com ênfase na área de Ambiente e Saúde pela Universidade Católica de Santos, doutorado em Ciência com ênfase em Desenvolvimento de Vacinas pela Universidade de São Paulo, atualmente docente de graduação nos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas e em Pedagogia na Universidade Metropolitana de Santos. Muito boa noite, seja muito bem-vinda, doutora Laís. Muito boa noite a todos. Robson, muito obrigada pela apresentação. Estou muito feliz de estar participando dessa live, com colegas também, né, que eu já conhecia, que eu já tive o prazer de cruzar aí durante a minha vida acadêmica. E espero que a gente consiga falar de ciências de forma simples também para as pessoas, para a gente divulgar a importância da ciência e falar um pouquinho nessa noite sobre essa vacina da malária, né, também. Obrigada pelo convite. Obrigado, seja bem-vinda. Obrigada. E gostaria também de dar boa noite, então, à nossa terceira ilustre convidada, a doutora Maria Regina Lima. A doutora Regina possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, mestrado em Imunologia, também pela Universidade de São Paulo, doutorado em Ciências pela Universidade de São Paulo e realizou pós-doutorado no Instituto Pasteur de Paris. Atualmente é professora livre e docente também aqui na USP. Seja bem-vinda, doutora Regina. Obrigado, Robson, pela apresentação. Gostaria de dizer que também estou muito contente de estar aqui com vocês, com pessoas que eu respeito muito. Eu acho que vai ser vai ser bem bacana conversar um pouquinho sobre a vacina da malária, que é mais uma novidade aí que aparece nesse cenário, e eu acho que vai ser muito legal essa iniciativa, essa conversa aqui. Obrigado. Ótimo. A gente que agradece a presença de vocês. Gostaria de chamar, então, agora todas as nossas convidadas para compor aqui, né, essa nossa roda de conversa. E, bom, como de praxe, né, em todos os assuntos que a gente traz aqui no Vacina Talks, a gente começa do comecinho, né, conversando, tentando entender melhor ali a doença que a gente está falando. Então, hoje, no caso da malária, né, entender o que é a malária, tanto em termos biológicos, mas também, né, puxar um pouquinho ali do social, o que a malária significa ali, quando a gente fala desse quesito social para alguns países. Né? E acho que as principais perguntas seriam isso, né? Quem é esse parasita causador da malária? É uma espécie só? São várias espécies? Né? Como que a gente tem isso hoje? Como é o ciclo de vida desse parasita que é tão, né, comentado e ensinado desde os inícios da nossa educação básica? A gente tem, né, ali aquela figurinha do ciclo da malária, né? E quais os impactos, então, socioeconômicos que a malária trouxe aí, né, todos esses anos para muitos países onde essa doença é endêmica. Para começar, então, a gente a tratar sobre esse assunto mesmo, né, do que é a malária, eu vou, então, chamar a doutora Kelly para começar o nosso bate-papo. Então, vamos lá. E eu queria muito começar esse bate-papo falando com você, Robson. Se você já ouviu falar de Tutankhamon, se você já ouviu falar do Alexandre o Grande, se você já ouviu falar de Vasco da Gama, se você já ouviu falar de presidentes dos Estados Unidos como George Washington, como John Kennedy, Abraham Lincoln, e você já ouviu falar de Gandhi? Já ouviu falar da Madre Teresa? Já de todos, mas tem alguma relação com esse olhar de espanto, falando que pessoa doida, a gente está numa live de malária, essa pessoa está falando de nomes que são popularmente conhecidos, né? Porque eu aposto que todo mundo que está aqui olhando e escutando a gente já deve ter ouvido falar desses nomes. E o que essa menina doida está falando deles? O que eles têm em comum? Todas essas personalidades que foram muito importantes ao decorrer da humanidade, eles tiveram malária. E por que eu quis começar falando deles? Primeiro, para quebrar o gelo, porque eu sou a primeira, e para aproximar, porque eu acho que quando a gente vai conceituar algo, eu acho que a gente tem que trazer para perto
aquilo que talvez possa ser muito distante. Às vezes a gente fala de malária, eu trabalho com malária, né? E aí a pessoa fala, não, mas é só ali, ou são só em regiões específicas, e eu queria causar essa proximidade do pessoal que está escutando a gente com essa doença que é tão importante, como você falou. E agora sim que eu criei esse vínculo e essa intimidade com vocês, eu me sinto à vontade de falar o que é malária. Então, o que é a malária? Como definição, ela é uma doença aguda, febril, né? Quando a gente está na escola básica, biologia, lá do fundamental, lá do ensino médio, ela é muito correlacionada com a febre. E aí você vai falar assim, nossa, mas Kelly, febre é tão comum de todas as doenças, né? Mas a malária, especificamente, ela tem uma característica da febre muito específica, que é o que a gente chama de febre terçã. Por isso que a gente denomina a malária como uma doença aguda febril. E o que é essa febre terçã? Acho que ao longo dessa live, né, a gente vai entender melhor o significado dela, mas assim, só para contextualizar, terçã, o que você lembra de terçã? Eu lembro de terça-feira. Terça-feira, para mim, é o terceiro dia da semana, certo? Embora muita gente ache que a semana começa na segunda-feira, ela começa no domingo. Então, domingo, segunda de segundo dia, terça-feira de 3 dias, né? E a febre terçã, justamente, ela é relacionada a esses 3 dias, que é você tem a febre em um dia, 2 dias sem febre. Um dia com febre, 2 dias sem febre. Então, esse é um sintoma muito clássico da malária. Como você mesmo falou, né? Ela é causada por um parasito. Ele é classificado como um protozoário e a gente chama de plasmodium. Eu não queria ficar aqui falando muito de nomes, né, científicos, porque eu acho que não é a intenção, mas só para vocês saberem, é o plasmodium que causa malária. Existem algumas espécies de plasmodiums, algumas que são mais severas, algumas que não. E é muito importante a gente, além de falar, né, o que é a malária, falar o que ela significa hoje, em 2021. Eu falei de Tutankhamon, que é de 2000 anos antes de Cristo, e de outras personalidades ao decorrer da história, mas também não foi só para aproximar vocês, foi para dizer que a malária estava presente em todo o tempo da história. E hoje, em 2021, a gente tem esses dados que o Robson falou no começo de 2019, que são 226 milhões de casos anuais da malária. Então, ela ainda é muito presente. São mais de 400 mil mortes. Isso é muito forte, né? Então, ela ainda é um desafio. Hoje, a gente vai falar da vacina, né? Que é uma luz. E eu acho que é isso. O que mais? Qual que eram as outras perguntas? Se eu fugir alguma coisa... A transmissão, né? A transmissão é pelo mosquito. A gente conhece ele cientificamente como anófeles, mais popularmente como mosquito prego, e ele está presente nas regiões mais tropicais do planeta. Então, ela é muito incidente na África, na Ásia, e no Brasil é mais na região amazônica. É aí onde são as regiões endêmicas, né? Que endêmico é onde existe o maior caso da doença ali naquele lugar. Acho que é isso. Eu acho que também pode falar um pouquinho do ciclo, né? Apesar da gente ter aquele famoso ciclo que a gente conhece ele, né, desde o vestibular, etc. e tal. Eu Exato. Acho que o ciclo é uma coisa bacana, porque nesse contexto da imunidade que a gente vai falar, né, e das vacinas, eu acho que o ciclo ele já começa a dar ideia do quão complicado vai ser fazer uma vacina contra a malária, né? Porque o parasita é um parasita que, conforme ele vai circulando, né, do mosquito para o homem, ele vai se transformando, né? Ele vai mudando de local que ele infecta, ele vai mudando de forma, ele vai mudando a capa dele, as moléculas, né, que o sistema imune pode reconhecer, e que isso faz com que, em parte, pelo menos, né, com que já fique um pouco a ideia de que fazer vacina contra a malária é uma coisa difícil, né? Então, a gente, só para lembrar que, após a picada do mosquito, né,
um tipo de parasita, né, que recebe o nome de esporozoito, ele vai entrar na pele, da pele ele vai cair nos vasos, no vaso ele vai parar no fígado, e aí no fígado ele meio que vai se transformando já em outro tipo de parasita, que depois vai sair do fígado, vai cair nos eritrócitos, né? E aí, a partir daí, ele vai infectar os eritrócitos. E os eritrócitos são umas células que, de cara, né? Se você me falasse, um parasita de eritrócito, é um lugar muito estranho para se viver, né? Porque é uma célula anucleada, então ela não tem, assim, um metabolismo, tem um metabolismo diferente, né? Não é uma célula que tem núcleo, né? Então, que tem é uma célula que transporta oxigênio, que não é um lugar muito agradável de se viver, né? Um lugar cheio de oxigênio, que é uma molécula reativa. E também é um local onde o parasita pode ficar bastante escondido do sistema imune, né? Porque o eritrócito, ele não mostra os antígenos, as coisas que estão dentro dele para o sistema imune, né? Então, ele é um local onde ele está bastante escondidinho do sistema imune. E a partir daí o parasita ainda vai se transformar de novo, né? Ele pode gerar umas formas que são os gametócitos, e esses gametócitos vão infectar o mosquito fechando o ciclo. Então, só para relembrar vocês um pouquinho, que eu acho que acaba ajudando a gente a entender por que demorou tanto tempo fazer uma vacina contra a malária, né? A gente imaginando um parasita que é tão diverso, né? E que, sei lá, diferente dos vírus que tem poucos genes, né? O plasmódio, ele tem 5.000 genes, né? Então, é um patógeno bastante complexo e com muita possibilidade de transformação e de conseguir, de alguma maneira, enganar o sistema imune, né? Sim, e só completando, o ciclo é exatamente o que explica a febre terçã. É quando você tem a alta quantidade de parasito ali no meio extracelular, que você tem o pico de febre. Ele dura o ciclo inteiro que a professora Regina acabou de falar, geralmente em 48 horas. Então, é através do ciclo do parasita que é explicado esse grande sintoma da malária. E só para completar de uma maneira que eu gosto muito de fazer analogia, para ficar mais fácil de entender, porque quando eu estava na faculdade, o ciclo da malária era um dos mais complexos dentre a parasitologia. E eu gosto muito de fazer uma analogia com a nossa vida, né? Como a gente, o ciclo de vida humano, também tem várias fases. A gente nasce, vira recém-nascido, de recém-nascido a gente vira bebê, criança, a gente vai tendo essas terminologias de determinadas fases. E para cada fase a gente vai tendo características específicas, é exatamente isso que a professora acabou de falar. Em cada fase, o parasito, ele também vai tendo características específicas que podem ajudar ou comprometer o sistema imunológico. Então, de fato, é muito importante mesmo entender também a parasitologia, né? Porque ele vai mudando, só complementando o que a Kelly falou e a professora Regina, o parasita indo mudando, ele vai fazendo a analogia que a Kelly estava falando, é como se ele fosse mudando as características mesmo, como se ele fosse, vai crescendo, ele vai ficando um pouco mais velho. Então, mudando essas características físicas dele, ele também vai driblando, é uma forma dele conseguir driblar o sistema imunológico, driblar ali o que o nosso organismo conseguiria se defender dele, né, no caso das infecções. Então, é bem complexo mesmo, é bem complicado fazer vacina para parasitos, inclusive para o parasito, né, contra o parasito da malária. Nossa, era muito interessante, mas eu não tinha essa ideia que a complexidade vinha devido realmente ao ciclo dele, né, de ser tão diferente dessa maneira, assim. Foi muito, muito interessante isso. E, então, mas a gente pode falar existem espécies diferentes desse parasito que levam à doença da malária? É uma espécie só? Como que é essa parte de... Não. Hoje, a gente sabe que existem 6 espécies de Plasmodium que podem causar a doença. Dentro dessas espécies, pode haver variação antigênica e que pode burlar o sistema imunológico. Os mais conhecidos e mais estudados são falciparum, que é o que causa malária mais grave, severa, que causa a morte, né? E o Vivax, que é o que está em mais abundância nos casos de malária. Esses são os 2 mais estudados, mas a gente sabe que existem 6 espécies que podem causar a doença.
O Vivax está mais abundância aqui no Brasil, né? Porque a gente está falando da vacina, né? Que ela foi agora, que a gente vai falar sobre ela, e falamos também das crianças, né, das pessoas africanas, né? Dessa doença ser negligenciada. Na África, a espécie mais prevalente é de Plasmodium falciparum, né? É a que mais acomete lá o pessoal e que mais infecta, e por isso também, pela severidade que a doença causa, ela acaba levando também a mais casos de morte, né? A gente tem no Brasil também falciparum, mas a espécie mais prevalente aqui é a Vivax, né? Plasmodium vivax. Imagina-se o impacto que isso não causa, né, nesses países onde essa doença ainda, né, durante tantos anos foi endêmica dessa maneira. É um assunto realmente de muito interesse, né, de todos os órgãos, né, a ser resolvido, né, o tratado mais rápido possível. Hoje existe tratamento para malária, né? Se alguém contrai a doença, é possível fazer esse tratamento? Sim, tem alguns medicamentos, né, que tem aí no mercado, que tem tratamento. Também tem a prevenção, né? Que, inclusive, verdade, a famosa cloroquina, né? A grande cloroquina, né? E seus derivados. E os seus derivados. Então, para esse caso, a cloroquina ela funciona. A primeira vez que a gente está falando de cloroquina aqui nessa live, assim, realmente, né, uma utilidade dela. Muito bom, muito bom. E funciona com ressalvas, porque dependendo da espécie do Plasmodium, ele pode ser resistente à cloroquina. Então, ela funciona, mas tem ressalvas também. Temos muitas ressalvas, né? Temos muitas ressalvas aí na malária. Mas aqui funciona. Tem também, tem outros fármacos também. E tem também a questão da prevenção, né? Que é impedir que o mosquito pique, que é através de inseticida, mosqueteiro, enfim. Então, tem algumas medidas de prevenção e de tratamento também. E para complementar o que a Kelly falou, quando as pessoas também, né, de regiões endêmicas principalmente, são picadas, existem também em algumas localidades testes rápidos que eles conseguem identificar, né, por testes de sangue ali rápido, de furinho no dedo. Vamos dizer assim, que a maioria das pessoas conhece hoje o teste rápido de furinho no dedo para outra doença, mas a gente falando aqui da malária. E aí consegue detectar também se tem anticorpos específicos contra o parasito, né? E aí consegue identificar se a pessoa está ou não infectada, né, com malária. Regina, acho que é importante falar que desde do ano 2000, mais ou menos, para cá, a incidência de malária vem caindo, né? E vem caindo graças a esforços, né, dos vários sistemas de saúde mundial, utilizando essas técnicas simples, né, de distribuição de mosquiteiro, muitas vezes junto com inseticidas, e inclusive com esses testes rápidos e o tratamento rápido, né, vem conseguindo reduzir bastante, quer dizer, existe um esforço bastante grande que vem sendo feito pela Organização Mundial de Saúde, por várias instituições, né, que estão conseguindo reduzir a malária, mas a vacina, ela viria, né, se tudo der certo, ela vai vir para ajudar muito isso, porque aparentemente essa redução, ela aconteceu principalmente nos locais que não tem, a malária não é muito endêmica, né, mas nos lugares de mais transmissão, existe uma dificuldade maior de você conseguir quebrar esse ciclo da malária, e então, provavelmente, somado à vacinação, isso ajudaria bastante também. E só para complementar, que eu acho que, como a gente falou de tratamento, eu acho importante falar que um dos tratamentos ganhou um Nobel em 2015, que foi a artesimina, né? Artemisinina. Isso. Artemisinina. É muito difícil de falar. E artesonatos, né? E tem outros artesonatos também, derivados. Isso, e ganhou um Nobel em 2015, sendo descoberta na década de 70. Então, eu acho que é muito importante, quando a gente fala de tratamentos, citar a Tuyuyu, né? Que foi a que descobriu. E a gente vê esse espaço-tempo, né? Como que ele está presente aí na malária.
Como, por exemplo, o que a gente vai comentar da própria vacina, que há 3 décadas, aí, um pouco mais de 3 décadas, já se estuda e se tenta desenvolver uma malária que possa ser eficaz, né, efetiva aí no combate da doença. Que a doença, como a Kelly mesmo falou, ela é muito antiga, né? Então, É nesse gancho mesmo. É nesse gancho que eu vou aproveitar, né? Realmente, como a doutora Laís puxou, e a doutora Kelly também, é uma doença, acho que uma das, classificada como a mais conhecida da história da humanidade. Eu até diria que acho que, né, os relatos são desses. Né? Há cerca de 10 mil anos, quando ali o homem passou a se dedicar à agricultura, né? Parece que você tem os primeiros relatos ali, que é o contato do homem com os mosquitos, né? E essa doença acabou se estabelecendo, como de uma maneira muito legal e bacana a doutora Kelly trouxe, né? Até do caso do Tutankhamon, né? Esse caso eu sabia, esse eu tinha na minha cabeça. Dos outros não, porque eu até assisti, nossa, achei que você ia ficar só do Tutankhamon. E hoje você vai sair daqui falando, olha, que legal, Madre Teresa teve malária. Pois é. E essa própria vacina, né, que a gente vai falar então sobre ela agora, Mosquirix, né, acho que esse é o nome mais popular dela ali, ela começou a ser desenvolvida ali por volta de 87, né, então, e os ensaios clínicos de fase 3 foram concluídos em 2014, a gente tem um espaço muito grande, né, eu sei que, né, a doutora Maria Regina trouxe um pouquinho já a respeito disso, mas eu gostaria de voltar para a gente poder comentar então, né, por que tanto tempo assim, né? Mesmo essas dificuldades que vocês já apontaram, ou outras também, quais são os desafios tão grandes, então, tão grande que para você levar uma vacina ao desenvolvimento, né? Uma aprovação da vacina para a malária? Por que demorou tanto tempo assim, né? Quais foram todos esses pontos ali importantes? Doutora Regina, se a senhora quiser. Eu diria assim, uma coisa mais... para não ser muito complicado, né? Quando eu fui trabalhar no Pasteur, o meu chefe era um pesquisador chamado Antônio Coutinho, né, um pesquisador português, mas que é uma pessoa assim, super inteligente, super interessante. E eu já trabalhava com chagas e com malária, ele não, né? Ele trabalhava com imunologia básica. E ele falava assim, olha, vacina fácil é para aquelas doenças que a gente tem uma vez na vida. Doenças que a gente pode pegar várias vezes e que são difíceis de eliminar, né? Vai ser sempre muito difícil fazer vacina, porque já é uma demonstração de que o sistema imune, mesmo na condição de infecção, né, que normalmente é uma condição que estimula muito o sistema imune, ele não é capaz ele tem dificuldade, né, de eliminar aquele patógeno, e ele não induz uma resposta imune suficiente para te proteger, pelo menos de forma estéril, contra a doença. Então, isso já cantava um pouco a dificuldade que é fazer uma vacina contra a malária, né? A malária é uma doença em que, primeiro, se você se infectar com malária, provavelmente, se não tiver tratamento, você é capaz de morrer ou ela vai demorar meses para reduzir a quantidade de parasitas que estão circulantes. E, por outro lado, os indivíduos que moram em regiões de malária sabem muito bem que as pessoas já tiveram 10 malárias, não sei quantas malárias. Então, isso é o sinal de quanto o sistema imune tem dificuldade em controlar a malária. Então, se o sistema imune tem dificuldade em controlar a malária, o desenvolvimento de uma vacina vai sempre ser uma coisa difícil, né? Porque já significa que o parasita tem um poder muito grande de driblar o sistema imune. Então, há uma grande tendência dessa reinfecção, então, da pessoa ter várias vezes. A própria resposta imune, ela não consegue. Você pegar uma doença, por exemplo, como as viroses infantis, que você tem uma vez na vida e nunca mais tem, significa que aquela imunização que você teve na primeira infecção, ela te leva a uma proteção que vai durar a tua vida inteira. Agora, para doenças que os indivíduos têm muitas vezes, repetidas vezes, já indica que a resposta imune não tem uma dificuldade bastante grande de controlar a doença, né? Então, já dava um pouco a ideia dessas dificuldades que seria fazer uma vacina contra a malária.
Perfeito. Complementando o que a Regina está falando, só para a gente situar, porque o que a vacina faz no nosso organismo, né? A vacina, ela ensina o nosso organismo a se defender, né? Porque lá na composição vacinal, quando a gente recebe essa dose vacinal, a gente tem alguma coisa lá na composição que imita, entre aspas, a doença, né? Mas vacina não causa doença, tá, gente? Que fique muito claro. Porque ela imita ali um estímulo para o nosso sistema imunológico se defender, aprender a montar uma resposta que seja efetiva para salvar a gente da doença, para que a gente não fique com sintomas, sinais clínicos e não leve à severidade da doença. E não leve a óbito também, dependendo da doença. Então, é bem complicado mesmo fazer uma vacina para parasitos, inclusive para malária, por conta de tudo isso que a gente está conversando até aqui. E é nesse assunto que a gente consegue entender o porquê que as crianças são tão afetadas e porque o índice maior de mortalidade é nas crianças até 5 anos, que é quando o seu sistema imune ainda está se desenvolvendo, né? Tá aprendendo. A gente chama que o sistema imune é um sistema de reconhecimento, então ele está aprendendo a reconhecer, ele está criando mecanismo, ele está criando memória, enfim, é uma época de desenvolvimento do sistema imune. E normalmente já é difícil você ter resposta imune contra esse parasita. Imagina num indivíduo que ainda tem o sistema imune imaturo, né? Então, isso explica por que o índice de mortalidade é muito mais acentuado em crianças. E em crianças que moram em regiões altamente endêmicas, né? Sim. Como, por exemplo, a África, que nós estamos falando, e que existem estudos que falam, que estimam, né? Que crianças, né, bebês que moram nessas regiões altamente endêmicas, pegam malária até 6 vezes num ano. Então, são muitos episódios maláricos durante um ano, né? Então, imagina o sistema imunológico desse bebezinho tentando ali trabalhar para defendê-lo, né? É bem complicado mesmo. E entrando, né, nessa parte, né, doutora Leis, que você trabalhou, né, então, parte da sua vida profissional com o desenvolvimento, né, de vacina voltada para a malária, né, você já teve essa experiência. Eu queria saber, a curiosidade, né, de saber como foi esse trabalho do desenvolvimento dessa vacina, como que foi essa vacina, ela é similar a essa que a gente então está falando agora, e em termos de funcionamento mesmo, né, como que é o funcionamento dessa vacina? Então, na verdade, a vacina que eu trabalhei durante o meu doutorado, ela foi um pouco que baseada nessa, que nesse momento está sendo utilizada e licenciada aí, né, para uso. O desenho dessa nova vacina, e baseada no que ela faz, é que foi desenhada a vacina que eu estudei. Só que foram para organismos diferentes, né, para parasitos diferentes. A vacina que foi agora apresentada para a gente, agora em outubro, ela é uma vacina contra falcíparo, né? Que é a espécie mais endêmica lá na África. E a vacina que eu produzi durante o doutorado era contra a Vivax, que é mais prevalente aqui no Brasil. E a semelhança entre elas é o alvo vacinal. E, na verdade, assim, a gente procura, por exemplo, na hora de construir, de desenhar vacinas, qual será o alvo que a gente vai utilizar, né, nessa formulação vacinal, para quando essa vacina entrar no organismo, o organismo conseguir reconhecer e montar uma defesa, né? E conseguir montar ali, estimular o sistema imunológico para defender. E essas vacinas, tanto essa vacina que está sendo apresentada para todo mundo agora, quanto a vacina que eu trabalhei, o alvo principal é a proteína mais abundante, que tem ali na superfície, na capinha, vamos dizer assim, do parasito no formato esporozoíta, que é a forma infectante do parasita. Como a gente falou do ciclo biológico, né, do parasita, quando o mosquito pica o seu hospedeiro, ele acaba injetando essas formas esporozoíticas no organismo, né, do hospedeiro. Então, seria a primeira visão, assim, o organismo vai enxergar, em primeiro lugar, a forma esporozoítica. E esse esporozoíta, ele é coberto, ele é repleto de proteínas.
né? E na sua capinha, assim, a proteína mais abundante é chamada proteína CSP, que é circunsporozoíta. E é baseado nessa proteína que a vacina que está sendo apresentada agora para vocês, ela foi baseada, e a vacina que eu estudei também, só que eram para parasitas diferentes. O que essas vacinas, elas visam, né? Elas querem que o nosso sistema imunológico consiga impedir, bloquear, neutralizar ali no início da infecção. Então, ou seja, quando o nosso organismo enxerga, verifica ali o esporozoíta já ali no sistema, na corrente sanguínea circulando, se a gente tiver anticorpos ali circulantes também, que eles consigam parar, segurar a forma parasitária para que ela não consiga invadir, por exemplo, o fígado. Então, essa é a principal intenção da vacina, né? E da vacina que eu também estudei. Alguém quer complementar alguma coisa? Regina? Eu acho bacana dizer que, na verdade, foi uma pesquisadora brasileira, né, chamada Ruth Nussenswein, que descobriu isso, né, em 1967, lá em Nova York. Ela tinha saído do Brasil, porque estava complicado aqui, era um momento complicado no Brasil, e ela foi para lá, e ela descobriu que, primeiramente, que o esporozoíto, né, esse parasita que é o parasita infectante, quando ela falou, como a Laís falou, se a gente irradiasse o parasita para que ele não se dividisse e injetasse no animal, no indivíduo, ele era capaz de conferir proteção. Então, primeiro foi com o parasita inteiro, e depois ela viu que essa proteína que é da superfície do parasita, que é essa CSP, a circunsporozoíta, é uma molécula que é capaz de induzir proteção contra a malária. Então, isso aconteceu há não sei quantos anos, 50 anos atrás, 1967, a gente ainda está 40, bastante tempo atrás, e só agora, né, que isso se transformou num produto, né, que graças a um consórcio aí, né, com o Bill Gates e a GSK, conseguiram fazer um produto que está aí no mercado e que vai poder ser utilizado. Mas puxando um pouquinho assim, né, não tem como a gente não acabar comentando disso. Essa demora também pode estar atrelado por ser realmente uma doença negligenciada, a gente chamar... Por que a gente chama de doença negligenciada? Acho que é o primeiro ponto, a gente entender isso, e talvez essa demora, né, de só agora conseguir isso possa ser também um reflexo disso, né, de ser uma doença negligenciada. Não sei nem se esse termo ainda, né, ele é utilizado dessa maneira. Joguei a bomba, quem quiser responder. Joguei a bomba. O que você acha, Lai? Eu acho que em parte sim. Eu acho que tem várias partes aí, porque assim, se não fosse uma doença negligenciada, já teria sido resolvida por muitas maneiras também, né? Porque, de certa maneira, não resolvida completamente, mas pelo menos existem vários tipos de abordagem que podem ajudar bastante ao controle da malária, né? O tratamento precoce, a eliminação dos mosquitos, saneamento básico. Existe uma série de outras abordagens, né, que também podem contribuir para o controle da malária. Agora, certamente, se esse fosse um problema de países desenvolvidos, a questão teria andado mais rápido, né? Eu acho que isso, com certeza. Isso que está atrelado a gente falar que é uma doença negligenciada, né? É justamente por conta de países, assim, vamos dizer, pobres, onde não se há, às vezes, muito investimento, né, para ajudar em tratamentos, no combate de doenças, mas eles dizem que sim, né, que ele já tem outras medidas de controle ali e combate da doença, e a vacina está vindo para somar, né, tanto é que essa vacina ela está em estudo há muitos anos, e ela está sendo testada nessa população em fase 3, né, porque as vacinas, elas, para chegar no mercado, ela passa por fases, né, as vacinas elas passam desde a fase pré-clínica, onde a gente acaba testando em organismos vivos, vamos dizer assim, camundongos, né, para a gente avaliar essa resposta imunológica nesses organismos menores e que tem um organismo ali um pouco parecido com o nosso,
né, os sistemas, né, um pouco parecidos com o nosso. Depois a gente passa para um estudo de fase 1, onde a gente já estuda a população, só que uma população pequena ainda. Depois a gente passa por estudo de fase 2. Esse estudo de fase 2 aumenta essa população que vai ser estudada. E depois a gente passa para um estudo de fase 3, né? Onde a gente aumenta ainda mais e vai avaliando outros parâmetros. Isso a gente tem visto muito agora com as vacinas, a gente viu, né? Não querendo comparar, mas já comparando, as vacinas da Covid, né? Que a gente viu aí o desenvolvimento rápido dessas vacinas, mas que também passaram por fases e precisavam ser testadas para a gente ter respostas, né? Porque a gente só consegue lançar um produto quando a gente testa. E que a gente consiga saber se esse produto ele tenha pelo menos o mínimo de segurança para não pôr a vida das pessoas em risco, né? Pegando esse gancho da Covid, eu acho sim que é uma doença negligenciada, principalmente pela política e pelas indústrias farmacêuticas, né? Porque quando você investe menos, você tem menos laboratório ali com financiamento para poder estudar. E aí, quando você estuda menos, você gera menos conhecimento e, consequentemente, a gente tem menos estratégias para poder atuar a fim de controlar a doença. Mas eu acho que também tem alguns outros fatores quando se compara a Covid. A Covid, ela aconteceu agora, recentemente. Eu acho que existe a importância do acesso à informação, né? Quando a malária começou a ser estudada, o acesso às informações não eram tão quanto hoje em dia são facilmente. Agora, nesse minuto que eu estou falando com vocês, eu não faço ideia de quem está me assistindo, aonde estão me assistindo, e eu estou levando esse meu conhecimento para várias pessoas. Então, eu acho que o acesso ao conhecimento é importante. Eu acho que também é importante que, ao decorrer das décadas, a gente vai evoluindo em relação às técnicas laboratoriais, a fim de você entender mais como que funciona, molecularmente falando, tanto o ciclo do parasito quanto o sistema imunológico. E aí, como a gente tem técnicas que agora a gente consegue, dependendo do experimento, ter resultados de um dia para o outro, ou dependendo até no mesmo dia, isso também acaba acelerando, né? E, obviamente, a malária, por ser um protozoário, causada por um protozoário, e o protozoário é um ser complexo, né? E ele consegue ter vários mecanismos de escape, dificulta também. Então, eu acho que é a junção de todos esses fatores econômicos, de logística também, porque como são regiões de difícil acesso, você tem que criar um medicamento que chegue até lá também. Então, tem a questão de logística, tem a questão de dinheiro, tem a questão da biologia e tem a questão hoje em dia não, mas ao decorrer das décadas, né? Porque quando a gente vai falando 1940, descobriram-se que foi um parasito em 1880, né? Então, assim, a gente vai, ao longo do tempo, descobrindo passo a passo da malária. Primeiro a gente descobre como que ela é causada, depois como que acontece o ciclo desse parasito, depois quais as células do seu sistema imunológico são ali as mais eficientes para conseguir controlar. Então, eu acho que também esses fatores são importantes. Tem várias perguntas bacanas aqui no chat para a gente responder também. Eu ia até colocar uma, já para aproveitar que a gente está falando da vacina, né? Eu ia aproveitar para colocar dessa da Annalise. Então, vocês acreditam que a vacina do RNA mensageiro podem facilitar no desenvolvimento aí de vacinas contra protozoários? Vamos aproveitar o tema já. Laís, acho que você que fala. Quer dizer, eu acredito que sim, né? O que você acha, Laís? Eu acredito também que possa facilitar o desenvolvimento, principalmente, assim, não só vacinas de RNA, né, mensageiro, mas as novas tecnologias que estão chegando agora de vacinas, nós estamos verificando aí nessas vacinas contra a Covid, são tecnologias que também vêm sendo estudadas há um tempo já, né? A gente chama de vacinas de terceira geração.
vacinas que são produzidas com tecnologia de DNA recombinante, proteína recombinante, e essas também agora com RNA mensageiro. Eles podem sim facilitar o desenvolvimento, são vacinas que a gente não utiliza, vamos dizer assim, no caso da Covid, o vírus vivo, né? Então a gente não tem vírus vivo, nem vírus atenuado, a gente tem ali informações genéticas ou informações do próprio vírus, no caso, para serem compostas ali na vacina, para estimular, vai servir de estímulo para o nosso organismo. E no caso da malária, também, se a gente fizesse uma vacina baseada nessa tecnologia, nós não teríamos, a gente não tem ali o protozoário, né? Então a gente vai ter alguma informação que vai ser codificada aí por esse sistema do RNA, vai ser traduzida ali para a gente e vai ser composta na vacina. Eu acredito que sim, que possa facilitar o desenvolvimento de novas vacinas aí para protozoários também. Mas é muito complicado vacina para protozoário, né? Isso que a gente está mostrando aqui. Agora é interessante que saiu, né, essa vacina aqui, essa RTS, e agora, recentemente, nesse ano aqui, já saiu um artigo bastante interessante também na Lancet, não sei se vocês viram, de uma outra vacina, né? Da R1? Que chama R1? Que chama R1, né? E eu acho que é essa. Acho que é essa, peraí, deixa eu ver aqui, é R1. Que aparentemente é mais potente, né, do que essa vacina, RTSS. do que a RTS, né? E que ela diz que tem uma proteção de 70%, né? Então, e aparentemente, se eu entendi, é porque simplesmente mudou a maneira, quer dizer, mudou a quantidade de antígeno que está ali sendo utilizado na vacinação. Então, o que é interessante também é que quer dizer, é que o desenvolvimento de um produto acaba acelerando e gerando o desenvolvimento de outros produtos, né? Então, porque usa como base, né? Como modelo. Porque usa como modelo e vai alterando e os produtos vão cada vez ficando mais eficientes. Então, provavelmente essa vacina vai abrir espaço para o aparecimento de muitas outras possibilidades, né? Que podem ser até mais eficientes, e essa tecnologia que veio da Covid ainda pode ajudar mais ainda ao desenvolvimento de vacinas mais eficazes, né? Que possam ser administradas num número menor de doses e que tenham maior duração, né? Porque aparentemente essa vacina ainda tem uma duração curta e tem que ser administrada em 4 doses. E isso muitas vezes em campo é uma coisa complexa, né? Você ter toda a logística para conseguir fazer com que a imunização funcione, né? Então, a gente está vendo agora a dificuldade que é dar 2 doses de vacina Covid, imagina dar em 4 doses, né? Tem tudo a ver mesmo. Acho que vem um pouco, né, com essa pergunta da Laila, né, de como que contorna, então, essa dificuldade de criar resposta imune. Seria um regime de várias doses, então é isso que é a estratégia. O regime de várias doses ajuda, né, com que ela seja duradoura, mas tem um outro aspecto que eu acho que é bastante interessante, que a gente não abordou muito, que apesar dos indivíduos terem várias malárias, indicando que é difícil você conseguir imunidade, com o passar do tempo, os indivíduos que têm contato com o parasita, eles vão adquirindo uma coisa que a gente chama de imunidade clínica, o que significa, eles estão infectados, mas a pessoa praticamente não tem sintoma, então a letalidade da doença cai muito, né? Eu tive em Luanda, né, em Angola, dando um curso de imunologia para pediatras, e eu já cheguei lá, eu não quis tomar o remédio como preventivo, né? Então eu cheguei lá morrendo de medo, falei, vou pegar malária aqui com certeza. E aí eu estava dando aula, né, para os médicos e falando para eles que eu morria de medo de ficar lá porque eu ia pegar, né? E eles falavam para mim, olha, se você fizer aqui um teste, né, entre os médicos, eu aposto que mais da metade é positivo para malária. E daí eu falava, não, vou pegar com certeza, porque era cheio de mosquito lá, os médicos todos positivos, imagina, você picada, pica o médico, me pica, eu já peguei, né? E aí eles falavam, quer dizer, nenhum deles tinha sintoma. Então,
com isso aparece a ideia que mesmo que a vacina não seja esterilizante, né, ela não elimine completamente o parasito, ela pode induzir uma certa imunidade clínica que faz com que a criança não morra e que possa ter tempo de ter acesso ao tratamento e daí o parasito seja eliminado. Então, isso é uma coisa também, é bastante interessante, porque não necessariamente... Quer dizer, na Covid a gente está fazendo um pouco disso, né? Quer dizer, a vacina, aparentemente, ela não protege completamente contra a Covid, né? Mas ela transforma a gente em resistente em relação à gravidade da doença, né? E isso já é muito, né? Já é muito porque reduz a mortalidade, que é extremamente importante. Como o caso até dessa vacina que a gente está comentando, né? Essa que chama Mosquirix, que é a RTSS. Ela é uma vacina, e por que não se tem uma vacina tão eficaz, né? Eles querem que a gente tenha uma vacina que apresente. Tem até uma meta aí de estudos, né? Que eu vi agora, lendo mais sobre o assunto. Eles querem chegar com uma meta em 2030 com uma vacina top de malária que consiga alcançar 75% aí de eficácia na proteção. Mas esses estudos, essa vacina, mesmo que ajude a proteger um pouquinho, né, mesmo que ela fique ali nas regiões africanas, teve região que a vacina ela conseguiu proteger cerca de 30% e região que ela chegou a uns 70%. Então, ela não causa, às vezes, a mesma eficácia em todas as regiões, que vai variando de acordo com o que a gente já foi conversando aqui. Se a região é mais endêmica, se tem mais transmissão, depende do sistema imunológico também da população, depende do genoma da população. Então, tem uma série de fatores que podem contribuir para essa alteração aí na eficácia vacinal, né? Mas uma vacina que a gente consiga uma proteção de 30% a 50%, por exemplo, de evitar mortes, né? Isso já é super válido, né? Mesmo que a gente consiga não evitar de fato que a pessoa adoeça, mas que tenha uma forma leve da doença, já é bom, né? A gente evitar a morte. Então, vacinas que conferem proteção, que a gente acha que, nossa, só 50% de proteção, que a gente acha que é uma eficácia baixa, mas se ela protege da morte... São 200 mil pessoas a menos morrendo. Pois com certeza. É isso que a gente tem que pensar, né? Nesse impacto. Com certeza. E também associar, né, a vacina com a prevenção, porque eu estava vendo sobre os dados dessa nova vacina, as pessoas, as crianças que não têm acesso aos mosqueteiros, inseticidas, 2/3 dessa população sem acesso a essa prevenção estão sendo imunizadas, e isso também está ajudando, né? Então, você tem a vacina aliada à prevenção e de fato, qualquer índice 30%, quando você coloca em quantidade de indivíduos, é muita coisa. São 30% a menos do mosquito achar uma pessoa que está infectada, colocar, quando ele suga o sangue, sugar o parasito e infectar mais 10, mais 20 pessoas, né? Então, é muito importante, 30% é um número muito bom já. São medidas de controle, né? Medidas de controle preventiva que tem que ser atrelada mesmo, elas têm que ser executadas em conjunto, né? Para conseguir dar certo. E a vacina é mais uma delas, né? Uma forma de prevenção aí para somar, para aliar aí com as outras. Tem mais perguntas? É isso? Tem um comentário muito legal, né? Que acredito que é um ato de humanidade o desenvolvimento de vacinas para doenças que acometem povos mais vulneráveis, né? A população menos assistida precisam desse olhar. Acho que é um comentário muito pertinente com o que, né, vocês estavam comentando agora. Tem uma pergunta do Hora do Vacinar, que ele perguntou, né, a data, né, a previsão de chegada. Então, essa vacina, por enquanto, ela está sendo aplicada lá na África, né, isso. E ela tem uma previsão, alguma coisa de veio para o Brasil, outros lugares, vocês sabem? Então, vou começar com um comentário. Se o falcíparo, essa vacina, né, essa nova vacina, Mosquirix, ela é contra o Plasmodium falciparum, que é mais endêmica na região africana. Aqui no Brasil, por exemplo, a mais endêmica é a Plasmodium vivax, né? Então seria a malária vivax, que é outro parasita.
eles têm semelhanças, mas eles também têm muitas diferenças. Então, a vacina contra falciparum não ajudaria a proteger as pessoas, né, que moram em regiões endêmicas com outras espécies de plasmódio. Então, na verdade, assim, mesmo que ela chegue aqui no Brasil, a intenção, né, dela chegar aqui não vai resolver, teoricamente, assim, o nosso maior problema, que seria de transmissão com Vivax, né? Então, primeiro a gente precisa mesmo ter essa vacina, ter investimentos para continuarem os estudos, continuarem as pesquisas e continuarem a possibilidade de dar todas as doses, as 4 doses dessa vacina, lá no pessoal, na população africana, para que a gente consiga evitar as mortes lá, né? E aí sim, utilizar esse design, esse modelo de vacina e tentar cada vez mais fazer estudos aqui no nosso país, ou o mundo afora também, com uma vacina que possa ser eficaz também e boa contra a Plasmodium vivax, que era o caso da vacina que eu tentei desenvolver, né, ao longo do meu doutorado. O que diferencia aí, por exemplo, tanto a vacina que eu tentei produzir quanto a vacina atual, essa Mosquirix, elas são vacinas que têm como alvo o esporozoíta, né? A forma infectante da malária. Só que a proteína CS que nós estávamos falando, que é aquela proteína de superfície ali do parasita, que é o alvo vacinal, né? O alvo ali que vai ser do sistema imunológico depois, ela é diferente entre as espécies. Então, a vacina Mosquirix, que tem como alvo a proteína CSP contra falciparum, ela é de um tipo. O esporozoíta do Vivax, do Plasmodium vivax, é de outro tipo. Então, esse é um dos motivos de uma vacina não servir para outra também, de ser tão difícil desenvolver, por exemplo, uma vacina universal que a gente consiga utilizar contra todas as espécies de malárias ou em todos os lugares do mundo, né, que vão proteger da doença, no caso. Alguém quer complementar? Regina, Kelly? Tem uma pergunta para você aí, da Analice de Aquino. Tem alguma vacina em teste clínico para a PViva? Você sabe isso? Temos vacinas, temos algumas vacinas, né? Só que, assim, teste clínico, para a Vivax, acho que só chegou até fase 2. Então, nós temos algumas, a gente tem um site aqui do governo que a gente consegue ver, que a gente chama de Clinical Trials. A gente consegue verificar os trabalhos que estão sendo desenvolvidos e os testes clínicos que estão sendo feitos aqui no Brasil e no mundo, né? Nós temos cerca de uns 10 trabalhos sendo desenvolvidos em a fase mais avançada de vacinas, que está na fase 2, 2B, eu acho, se eu não me engano. Que a gente tem algumas fases e elas vão modificando, né? Nós temos fase pré-clínica, fase clínica 1, 2, 3 e depois a 4, que é depois quando ela já vai também para o mercado. Então, a gente está ali na fase 2, para situar vocês. O LAIS 2 ainda é só ver se ela tem algum efeito, se ela causa algum problema. Não chega a ser nem ainda, não está sendo testada ainda como proteção, é isso? Não chega a ser ainda a eficácia, né, de fato, eficácia, dela. Né? A gente testa ainda os efeitos adversos, né, o que ela causa ali na população que está sendo testada. Usa, então, uma menor quantidade de pessoas ainda. Tá? Porque aí a gente vai aumentando. A ideia é ir ampliando a população testada, né? Para a gente ver, porque como a gente é muito heterogêneo, né? O ser humano é muito heterogêneo e ao redor de todo mundo, a gente precisa testar cada vez, nas fases das vacinas, a gente vai testando populações cada vez maiores para a gente pegar justamente essa heterogeneidade das pessoas. Como as idades também. A gente testa a vacina também por faixa etária, né? Por que não começou aí, pegando o gancho de novo da vacina da Covid, por que quando lançaram a vacina contra a Covid, por que já não era aberta a toda a população, a todas as idades? Por que já não começou dessa forma? Então, os estudos foram sendo feitos, como são feitos também com vacinas para outras doenças, né? São feitos estudos de acordo com as faixas etárias também, para ir verificando e cada vez mais tendo respostas para ajudar, né, na imunidade. Mais alguma pergunta para nós? Voltando um pouquinho, saindo um pouco da vacina, voltando no tratamento, acho que tem uma pergunta interessante aqui, que é da Laila, né? Então, vocês acham que o uso indiscriminado da cloroquina pode levar a alguma resistência de plasmídios que antes respondiam a esse tipo de tratamento?
tanto o uso indevido ou a própria variação do parasito, porque como esse parasito ele tem uma alta taxa de variação proteica, então quando você troca a proteína, você pode perder o alvo que aquele medicamento está agindo. E aí isso na verdade, a explicação para a grande maioria, eu acho que a cloroquina foi assim, né? Pelas mutações gênicas, ela foi perdendo a eficiência, mais do que pelo uso indiscriminado. Eu não sei se a Laís e a professora Regina têm alguma coisa a acrescentar, mas eu acredito que seja mais por uma variação do parasito do que do uso do medicamento. Eu acredito que sejam as duas coisas, variação do parasito, mas também a resposta do hospedeiro, né, da pessoa, no caso, pelo uso, é mais ou menos como acontece com antibiótico. Se a gente usa muito antibiótico, às vezes o próprio organismo ali, que aquele antibiótico servia, ele para de servir, o próprio organismo acaba, no caso a bactéria, né, por causa de antibiótico, acaba criando resistência. Então, acredito que possa acontecer o mesmo também com parasitos, né? E no caso dos plasmódios. Regina, quer complementar? Acho que é isso mesmo. Eu não sei se ela está perguntando em relação a esse uso que foi feito pela Covid, né? Então, fazendo a relação, né? Não sei se é isso, mas para o uso indiscriminado da cloroquina levar à resistência, isso tem que ser um uso indiscriminado na região em que existe o parasita, né? Então, isso faria sentido, talvez não aqui em São Paulo, porque em São Paulo praticamente não tem plasmódio, mas esse uso indiscriminado, sei lá, em Manaus, onde existe o parasita, poderia, em tese, levar ao aparecimento de parasitas que seriam resistentes. Ela acabou de, eu acho que a Laila, né? Acabou de falar que é exatamente pelo tratamento do Covid, exatamente essa interpretação. Fora que tomar medicamento sem necessidade, a gente acaba prejudicando o próprio organismo, né? Então, com certeza. Tem esse outro fator. A cloroquina tem efeitos colaterais variados, né? Desde aquele efeito no coração até ela é, de certa maneira, um imunossupressor, né? Então, também pode... Tem grande efeito hepático também. Com certeza. Tem problemas hepáticos, no coração. Então, tem outras questões. Muitos problemas, né? Causam muitos problemas se não é usado para o determinado fim, né? Para o real fim dela. Verdade. E com o uso correto, né? Com o uso correto. Perfeito. Gente, vamos finalizar o nosso bate-papo, né? Já passamos aí 10 minutinhos das 8. Acho que o pessoal deve estar já, né, com fome agora, né? Já vai jantar, descansar também. E, bom, eu acho que só pelas perguntas e interação do pessoal, a gente já tem certeza que a galera curtiu muito essa roda de conversa, esse bate-papo. Eu curti muito também. Eu espero que vocês também tenham gostado, né? Nossas ilustres convidadas. E, né, pela interação, a gente sabe que o pessoal gostou. Então, muito, muito obrigado. Eu agradeço novamente por vocês terem aceito esse convite, né, de estarem aqui nessa uma horinha dessa noite de vocês aqui com a gente. Muito obrigado. Deixo as palavras finais para vocês. Bom, então eu vou começar. Eu fui a primeira a abrir a live, então eu vou ser a primeira a agradecer. Como eu falei no começo, eu acho que é de extrema importância a gente ter a comunicação científica, né? Trazer para a população o conhecimento que a gente tem no laboratório para mais perto da população, porque só assim a gente consegue combater, e a gente viu que isso foi tão frequente agora na pandemia, né? As falsas notícias e tudo mais. Então, eu acho que é com esse conhecimento, com esse tipo de conversa, que a gente consegue combater as falsas informações. E então, muito obrigada, Robson, pelo convite novamente. Parabéns, tá? Para você e por toda a comissão envolvida, porque vocês fazem um trabalho que é sensacional e fundamental, e foi uma honra participar dessa live com as pessoas que fizeram parte da minha formação científica, né? A professora Regina
foi minha professora durante a pós-graduação lá na USP, e a Laís eu conheço da minha iniciação científica quando eu tinha meus 17, 18 anos. Então, são duas pessoas muito importantes durante a minha formação científica. Então, foi uma honra, foi um prazer, e eu fiquei muito feliz em participar. Bom, eu também quero agradecer o convite, Robson. Foi muito legal participar dessa live, com essas pessoas também, por mim, muito queridas. A Regina também fez parte da minha banca de doutorado. A Kelly ali conviveu comigo no laboratório por alguns anos. Então, a gente já se conhece há um tempinho. E está nessa live para a gente divulgar a ciência dessa forma gostosa e leve, com informações, né, importantes, e informações que fazem a gente refletir, porque isso é o mais importante nesse momento. A gente precisa refletir, buscar as informações corretas, estudar, ler, se inteirar dos assuntos, né? Não sair acreditando em tudo aí que aparece para a gente. Como a Kelly falou, hoje a gente tem na palma da nossa mão ali a informação, é só a gente clicar, faz um Google, né? Joga ali uma palavra-chave e acaba vindo ali um monte de informações. Mas a gente saber discriminar ali o que é uma fake news, o que não é, o que é verdadeiro, isso é muito importante. E a gente estudando, divulgando a ciência, a gente consegue chegar lá. Isso é muito importante. Então, muito obrigado pela oportunidade. Foi ótima essa noite aqui, ótimo esse bate-papo. Obrigada, agradeço a vocês também que estiveram com a gente até esse momento aqui. Obrigada. Bom, eu também gostaria de agradecer ao Robson, a Letícia que me convidou, que foi uma aluna, era aluna do meu laboratório, né? Depois ela saiu. E a todos vocês que estão aqui conversando com a gente, mandando perguntas, acho que foi extremamente agradável e muito tranquilo, né? Foi uma conversa mesmo, com pessoas que eu conheço há bastante tempo, né? Então foi uma conversa aí muito boa, e eu acho que ajuda bastante a gente a pensar sobre as coisas, né? E acho que só pensando bastante sobre as coisas que a gente acaba chegando num caminho interessante, né? Então, só tenho a agradecer e se alguém quiser mais alguma informação, entre em contato com a gente, é fácil de achar o e-mail da gente, né? Ou seja lá onde for. Obrigado, hein? Que palavras lindas de todos vocês, a gente agradece, fico muito contente, em nome da equipe ali da organização do Vacina Talks, do Up Vacina e do William também. Então, lembrando a todos que esse vídeo, né, dessa live vai ficar disponível no canal da Up Vacina e também no canal USP no YouTube. Então, vocês podem acessar esse vídeo mais vezes, podem também compartilhar com outras pessoas. Agradeço novamente, então, vocês terem ficado aqui com a gente e até o próximo Vacina Talks. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.